Olá, você já falou a expressão quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? O que tem por trás dessa expressão, dessa ideia? Eu vou apresentar de uma forma que você vai entender o que está por trás, na perspectiva da constelação familiar, e também você pode, no final, experimentar um olhar diferente. Eu sou o Rodrigo Rocha, eu facilito constelação familiar desde 2012, e o que eu apresento tem a ver com a minha experiência como terapeuta e com a minha busca pessoal por autoconhecimento e transformação. Então, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então, tem duas partes, né? Quanto mais eu rezo, ou seja, quanto mais eu quero coisas boas, mais coisas ruins me aparecem. Ou seja, eu estou utilizando pensamentos positivos, afirmações, e as coisas estão dando errado. O que será que eu preciso aprender com isso? Se esse é o seu caso, o que você pode aprender? Você está mentalizando. Por exemplo, a lei da atração fala sobre que você mentaliza o que você quer e você tende a atrair. Em partes, isso é verdade, porque você precisa incluir as emoções. Não adianta você nutrir pensamentos positivos se esses pensamentos não incluírem a aceitação de si mesmo, a aceitação das emoções. Se todo pensamento positivo estiver só no nível do pensamento, ou seja, afirmar algo diferente do que você está vivendo, as emoções estão sempre agora e elas estão mostrando como as coisas estão. Os pensamentos positivos ajudam, porque eles vão trazer mais leveza. Mas se as emoções não forem incluídas, não vai ter mudança, porque as emoções são mais fortes, são predominantes em relação aos pensamentos. Uma explicação para isso é, muitas vezes você pode querer, exemplo, não comer algo, não comer em excesso e você come. Ou não beber em excesso e você bebe. O pensamento era de não beber, de não fazer, mas você fez. Isso pode ser entendido como um comportamento compulsivo. Isso mostra que tem algo que é mais forte do que a vontade, nesse exemplo da compulsão. E eu trago um olhar que, se as emoções não são acolhidas, isso gera uma pressão interna que acaba te forçando a fazer coisas contrárias ao seu pensamento. Então, o que eu estou destacando é as emoções precisam receber a primazia que elas merecem. Pensa na relação entre o cavaleiro e o cavalo. A gente tende a pensar que o cavaleiro manda na relação, mas imagina o cavaleiro que não serve, que não cuida do cavalo adequadamente. Então, na relação cavaleiro e cavalo, é importante que o cavaleiro sirva ao cavalo. Pensa no cavaleiro como a mente e pensa no cavalo como o corpo, como as emoções. Essa relação precisa ser da mente servindo o corpo, as emoções. Ou seja, é um equilíbrio dos dois, mas o caminho é a mente buscando atender às necessidades e os sentimentos do corpo. E assim você busca um equilíbrio. Quando você pensa que você está mentalizando coisas boas e coisas ruins estão acontecendo, essa fala já é uma lamentação, já é um pensamento negativo. Então, no fundo, tem algo pedindo para ser visto. E a gente pode pensar no positivo do pensamento negativo. E esse olhar é muito importante, o que eu vou destacar agora. Quando existe reclamações, vitimização, normalmente existe uma parte sua que não está recebendo o cuidado que precisa. E quando você reclama, ou se vitimiza, ou vê problemas, ou culpa os outros, é como se você esperasse esse acolhimento vindo de fora. Se você não der acolhimento para a sua criança, para essa parte que não sabe o que fazer, que precisa de ajuda, que tudo é contra, se você não der acolhimento, dificilmente você vai receber de fora. Quando você dá o acolhimento, você recebe de fora. Simples assim. E aí tem mais um aspecto. Quando eu falei das emoções, você pode ter pensamentos positivos, como eu falei, isso ajuda, mas não é completo. Você precisa incluir no pensamento positivo a aceitação. Então você precisa ter pensamentos positivos e junto com eles a aceitação do momento presente, a aceitação do que você sente. E você pode assistir outros conteúdos que eu tenho no canal sobre como lidar com a tristeza, com o medo e com a raiva e com a vulnerabilidade também. Quando você muda a relação com tristeza, medo, raiva,
e com a vulnerabilidade, você cria mais presença. E aí os seus pensamentos positivos vão ter mais resultado. Um exercício que a gente pode fazer é olhar, então, para o que está por trás. Qual o componente que está por trás do atrair as assombrações? Ou seja, você tem pensamentos positivos e coisas que você não quer acontecem. Então, o que está por trás disso? De um acontecimento que você não quer que acontece? Normalmente as emoções. E aí, antes de continuar, antes de eu falar do exercício, se você não é inscrito no canal, lembra de se inscrever e se está gostando desse conteúdo, se faz sentido, clica no curtir e compartilha esse vídeo. Nos comentários, se você deixar perguntas, eu vou responder ou vou ler o seu comentário e vou comentar. E então vamos ao exercício. O exercício então é levar acolhimento para as emoções. Quanto mais eu rezo, mais assombrações me aparecem. Então pensa num acontecimento que representa essas assombrações que aparecem, ou seja, coisas que você não queria que acontecesse, ou um problema que surge, ou alguém que causa um problema. Então pensa nessa situação, percebe como você se sente e percebe, olhando para dentro. Tem um mal-estar, normalmente é a tristeza. Se você não conseguir identificar a tristeza, não tem problema. Mas experimenta levar a aceitação, no sentido de você pode falar de frustração, você pode falar de angústia. Eu convido você a olhar para a tristeza, porque é a emoção básica. Então experimenta acolher a tristeza que está por trás das assombrações que aparecem, ou seja, acontecimentos que você não gostaria que acontecesse, ok? Então, experimenta, nesse caso a gente vai fazer diferente. Você coloca a mão assim, como eu estou fazendo. Aqui, você vai imaginar as assombrações que aparecem, ou seja, os acontecimentos que estão te incomodando, que afetam a sua vida e que você não gostaria, ok? Então, pensando numa situação assim, que incomoda, eu vou fazer junto o exercício. Então, eu estou pensando numa situação que está me trazendo incômodo, que pode ser um acontecimento, exemplo, quebrar um copo, quebrar alguma coisa num lugar que você não queria que acontecesse, ou algo acontece e você é a pessoa que é responsabilizada pelo que aconteceu, ou seja, qualquer situação que te incomode, que não dependia de você e que aconteceu, que por mais que você tenha se esforçado para fazer tudo certo, aconteceu algo inesperado. Então aqui está a situação ou as situações, ok? A sua outra mão, você coloca por trás. Isso aqui, essa mão por trás, representa o que em você quer ser visto. No meu caso, então essa mão representa a minha parte emocional, por exemplo, que quer ser vista nesses acontecimentos, ok? Ou, se a gente ampliar, a gente pode olhar também para o que está oculto de maneira mais ampla, porque a gente pode olhar o que está no campo. Quando duas pessoas se encontram, existe um campo que se junta das duas pessoas. É como cada pessoa tem o seu campo emocional e quando se junta tem um campo comum. Então, essa mão que está atrás é o que no campo, nessa situação, quer ser visto. E aí a gente separa, de forma que você tenha a situação do incômodo. Eu senti que relaxou, perdeu a importância e aqui está pesado. Aqui a gente precisa acolher, porque isso é a sua experiência. Nesse caso é a minha experiência. Daí você fala, eu também vou falar. Eu vejo você, você faz parte. Eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E eu te aceito como você é. Sendo uma parte minha emocional, eu acolho ela. E essa parte aqui, que era o conflito ou o problema que aconteceu, para mim já não tem mais importância. Posso até liberar essa parte. Caso para você não tenha sido possível liberar, você pode dizer para essa parte: eu vejo você, você faz parte, e eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E aí você pode sentir se você vai liberar essa parte ou se você vai acolher, de acordo com o que você sentiu, ok? Como foi esse exercício para você? Como foi o conteúdo todo que eu apresentei? Fez sentido? Me conta nos comentários e me conta o que você sentiu no exercício. Fez sentido? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, pode fazer alguma pergunta que eu vou responder, ok?
Então é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço, obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembra de se inscrever no canal se você não é inscrito e compartilha esse vídeo naquele grupo de WhatsApp da família ou dos amigos, ok? Então é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço, até o próximo conteúdo.